aplicada e mercado, conectando Deep Techs a desafios reais das empresas, com visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento do ecossistema brasileiro de inovação e empreendedorismo, dedica-se a transformar tecnologias avançadas em soluções práticas e de alto impacto, especialmente por meio da inteligência artificial aplicada à gestão inteligente do conhecimento empresarial, de documentos a dados complexos. A Neuralmind é uma Deep Tech brasileira que desenvolve soluções de inteligência artificial de ponta para transformar a forma como as empresas e instituições públicas lidam com grandes volumes de dados, documentos e decisões, combinando o processo de linguagem natural, PLN, visão computacional e aprendizado profundo, Deep Learning. A Neuralmind cria sistemas capazes de ler, interpretar e automatizar processos complexos, como auditoria, análises jurídicas, reconhecimento de padrões e triagens de documentos. Muito obrigado pela sua presença. Agora são 10h01 da manhã, quando faltar 2 minutos eu apareço na tela e a apresentação agora é com você. Muito obrigado, agradeço aí a apresentação pelo Marcos, e agradeço também a possibilidade que o LEAD está propondo para a gente vir comentar um pouco sobre aquilo que a gente faz, né, aquele desenvolvimento que a gente produz, e principalmente sobre a inteligência artificial, né? Eu também vou falar sobre inteligência artificial, é um tema que, assim, está trazendo muita visibilidade para essa tecnologia que já existe há algum tempo, mas eu vou tratar ela com vocês exatamente como a gente aqui na Neuralmind entende. A gente entende que a inteligência artificial ela vem mais num sentido de potencializar o trabalho humano. A ideia não é fazer uma troca de alguma pessoa, algum potencial humano por uma inteligência artificial. Isso não é factível nesse momento e não é nem o interesse da Neuralmind. A gente entende que o nosso empenho é sempre nesse uso sustentável da inteligência artificial. E a gente vai tratar aqui com vocês sobre agentes inteligentes. Peraí. Aqui. A gente sabe que na maioria das empresas, a gente ficou sabendo aqui, né, que o LEAD tem esse peso muito grande aí no Brasil e principalmente no estado do Paraná, de que grandes corporações elas têm muitos dados. Esses dados já foram feitos, eles têm aí um lastro de anos de sendo repetidamente construídos e reconstruídos, e a gente sabe que hoje, 1/4 do tempo dos colaboradores é buscando em diversos sistemas esses documentos. Então, assim, você tem um texto aqui, um dado que você tem que buscar lá, e muitas vezes isso está gerando uma necessidade de recriação de textos o tempo todo. 50% do tempo desses colaboradores é criando textos, é desenvolvendo e montando apresentações, é criando relatórios, PDFs. 83% dos funcionários refazem documentos numa base quase que diária. Mesmo que sejam relatórios de recorrência, relatórios de execução, mas eles têm que refazer esses documentos. Esses dados geralmente estão distribuídos em diversos sistemas no meio corporativo. A maioria deles são não estruturados. O que significa isso? Eles estão em PDFs, em banco de dados, SharePoint, na nuvem, eles estão em apresentações, eles estão, às vezes, até em peças de marketing. E que grandes modelos de linguagem geralmente têm um problema muito grande, que eles acabam alucinando. A gente brinca que muitas vezes você pergunta para ele entende que ele tem que funcionar como um grande poeta, e ele acaba trazendo para você algo muito mais criado do que exatamente técnico, que é o que você busca dentro de uma empresa quando você está procurando uma informação. E o que a gente traz como solução? 2 soluções eu trouxe hoje aqui para vocês. A Neuralmind, ela desenvolve tecnologia, então a gente vai tratar aqui um pouco sobre as possibilidades e não necessariamente do uso. O uso é a empresa que vai trazer. O Neural Search, ele é o nosso motor de busca. Basicamente, ele é um Google dos documentos da própria empresa. Só que qual que é o diferencial dele? Ele pode ser acessado via chatbot, então todos esses documentos que eu comentei, que estão geralmente numa forma desestruturada, em PDFs, grandes relatórios, a gente sabe que algumas empresas têm relatório de sustentabilidade de mais de 300 páginas. Ali tem muita informação, mas não necessariamente alguém vai conseguir usar essas informações no dia a dia. Mas se você utilizar o Neural Search, ele vai consumir esses documentos sem uma necessidade de você criar
uma estrutura desses documentos, né, centralizar esses documentos de alguma maneira, e você consegue acessar eles de uma forma muito mais tranquila e concisa, que é via chatbot. Esse chatbot ele traz para você não só a informação de maneira muito conversacional, né, de uma maneira fácil de ser consumida, mas também ele traz o documento e a citação da página onde ele utilizou informação para pegar essas informações. Então ali a gente traz contexto, a gente traz a confiança de que essa informação existe e ela é sua porque ela foi encontrada no seu próprio banco de dados. A ideia é ele previne esse tipo de alucinação de você criar informações e você gera essa confiança em poder utilizar esse dado de maneira muito mais tranquila. Além disso, a gente sabe que muito do trabalho, principalmente de jurídico e de regulatório, é criar peças. E geralmente essas peças elas têm formatos muito corriqueiros, formatos muito conhecidos e elas necessitam de análises de muita quantidade de dados. Então a gente criou o relator AI, que é um agente inteligente que automatiza essa elaboração de relatórios. O que isso significa? Você adiciona, você sobe nele toda a base de documentos para aquele relatório específico e indica onde estão todos os regramentos da empresa, do setor, os regramentos da agência regulatória, por exemplo, e ele vai conseguir, tendo como base todos esses requisitos, elaborar peças técnicas, citando os regramentos, as leis as regras internas da própria empresa, para gerar esses textos completos e complexos com a citação da fonte. Isso gera muito mais lastro e, obviamente, o ser humano depois ele vai vir fazendo um filtro final, uma análise final, fazendo algum tipo de ajuste para aí sim você gerar essa peça. Quem é a Neural Mind, né? A Neural Mind nasceu em 2017, é uma deep tech filha da Unicamp aqui de Campinas, a gente não está no estado do Paraná, e tem a missão de transformar como as pessoas lidam com dados. Dados, obviamente, privados, a gente nunca utiliza os dados do cliente para treinar os nossos modelos, a gente sempre busca trazer o estado da arte da IA para esse dia a dia das empresas. Além disso, a gente sabe que a decisão humana ela é sempre preponderante, então a IA nunca vai tentar ter uma resposta automática, no sentido de que ela não vai passar por uma decisão, por uma avaliação humana, no final das contas. A gente está, desde 2017, fazendo tecnologia, eu trouxe o primeiro modelo de linguagem, o grande modelo de linguagem, né, LLM, que a gente chama para o Brasil, que é um modelo do BERT, que era do Google. A gente trouxe ele para o Brasil chamando de Bertimbal. A gente tem esse orgulho de ser brasileiro. E a gente teve no mês passado mais de 10 milhões de downloads ainda no BERT. Então, assim, a gente sabe que ele ainda tem uma grande relevância. Já ganhamos mais de 8 competições internacionais, fomos citados no Plano Nacional de Inteligência Artificial para trazer a inteligência artificial para o bem de todos. E isso a gente busca, com os nossos cases, demonstrar que a gente tem essa importância e a gente tem essa relevância que a gente busca ter. Que é, a gente trabalha com Sebrae, TCU, ANS, a gente trabalha junto de hospitais públicos para trazer a inteligência de ponta para esse. O que a gente já fez com esses grandes órgãos e que eu quero trazer aqui enquanto relevância para a nossa responsabilidade de dados. A gente não pode vazar dados e a gente nem tem interesse. Kleber, 2 minutos. Obrigado. No TCU, a gente faz análise automatizada de denúncias de irregularidade. Então, ali a gente cita os próprios regramentos do TCU para indicar se alguma irregularidade que foi denunciada é pertinente ou não pertinente. Se você teve algum problema com o seu plano de saúde nos últimos 20 dias, você está utilizando o nosso auditor automatizado para fazer uma primeira monta desse relatório de auditoria, se faz sentido ou não a sua denúncia contra algum plano de saúde. Quem aqui já está se beneficiando disso são mais de 3 milhões de documentos, 10 mil usuários atendidos e um aumento de até 80% de produtividade. Isso é muito interessante porque isso foi medido pelos nossos parceiros. A gente traz IA generativa para ser integrada ao dia a dia de grandes empresas. Essas grandes empresas estão aqui. A gente sabe que a Ambev, TCU, Sebrae, a Amage são grandes empresas e que têm uma preponderância de dados imensa e que a gente consegue trazer na ponta dos dedos delas.
Se vocês quiserem, meu contato está na tela. A gente pode conversar um pouquinho mais. Muito obrigado, gente. Obrigado, Kleber. Obrigado, Neuromind.